Senhor, amém, amados? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Mas fala com autoridade, glória a Deus. Amados, hoje nós estamos num tema hoje, curas e milagres, amém? Você crê que Deus vai fazer um milagre em sua vida? Você crê no milagre? Hoje nós vamos aprender 4 passos para receber a cura. 4 passos importantes em nossas vidas para que a glória de Deus se manifeste. Amém, amados? Então, desde já eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração nesse momento. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa manifestar o teu poder, Senhor, nessa noite. Meu Deus, manifeste de forma grandiosa, poderosa. Meu Deus, fala com o teu servo, fala com a tua serva. Meu Deus, eu ministro em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que haja cura nessa noite. Meu Deus, que haja cura, Senhor, cura, meu Pai, na alma. Meu Deus, cura no corpo, meu Pai. Que haja manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pega a sua Bíblia, abre no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Glória a Deus. Encontrou aí? A palavra do nosso Deus diz assim: e tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando, versículo 6, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo. Versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Amém? Volta a sua atenção para cá. Deus tem uma palavra para mudar a tua história hoje. Todos nós queremos cura, todos nós precisamos de milagres, mas existem alguns passos importantes para que a glória de Deus se manifeste em nós. Existem alguns passos que tem que ser seguido, e nós vamos entender nessa noite que um camarada que nem era cristão ensinou como receber o milagre de Jesus. Mas escute isso, diga assim para o seu irmão, para ficar marcado, o primeiro passo, mas fala com o seu irmão, o primeiro passo, mais uma vez, o primeiro passo, Jesus precisa entrar. Fala com o seu irmão, Jesus precisa entrar. A Bíblia vai dizer aqui que quando tendo Jesus entrado em Cafarnaum, se Jesus não tivesse entrado em Cafarnaum, o servo desse centurião não ia ser curado. Se Jesus não tivesse entrado naquela cidade, o milagre não tinha acontecido. O primeiro passo, Jesus tem que entrar. Quando Jesus entra, o milagre acontece. A Bíblia vai dizer que quando acabou-se o culto na sinagoga, Pedro então chama Jesus, e Jesus vai para a casa de Pedro. Quando Jesus entra na casa de Pedro, a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Pedro, alguém fala para Jesus que a sogra de Pedro estava enferma, e então Jesus cura ela. Mas se Jesus não tivesse entrado na casa dele, certamente ela não tinha sido curada. Então o primeiro passo, Jesus tem que estar. A primeira situação, Jesus tem que entrar. Quando Jesus ele entra, o sobrenatural acontece. Quando Jesus entra, o milagre acontece. A Bíblia vai dizer
que quando Jesus entrou em Cafarnaum, aquele centurião foi até Jesus. Se Jesus não tivesse entrado naquela cidade, aquele homem não tinha sido curado. Para Jesus curar a sua alma, Jesus precisa entrar na sua vida. Para Jesus curar suas feridas, Jesus precisa entrar na sua vida. Para Jesus te curar do câncer, para Jesus te curar do vírus do HIV, para Jesus te curar desse mal, para Jesus te curar do coronavírus, para Jesus curar a sua vida, Jesus precisa entrar. Quando Jesus entra, a Bíblia diz que um milagre sobrenatural acontece. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Houve salvação para aquela casa. Quando Jesus entra, a glória se manifesta. Então, o primeiro passo, Jesus tem que estar. Quando Jesus chega, as coisas se tornam diferentes. A Bíblia vai dizer que um pai, quando Jesus chega, um pai procura Jesus e diz: mestre, o meu filho está doente, de uma enfermidade. Ele cai no chão, espuma a boca, a situação dele é triste. Mas se Jesus não estivesse ali, aquele jovem não tinha sido curado. Entenda isso. Primeiro passo, Jesus tem que estar. A primeira coisa, Jesus tem que estar. E Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse momento. A presença do Senhor Jesus se manifesta em nosso meio. E quando tem Jesus, tem milagre. Mas escute isso então, quando Jesus, a Bíblia vai dizer, tendo Jesus entrado, quando Jesus entrou, o milagre acontece. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava entrando na cidade, vinha uma mulher com seu filho defunto ali, seu filho morto, indo sepultar. Mas Jesus estava entrando na cidade. E quando eles deparam com Jesus Cristo, entrando na cidade, a Bíblia diz que, escute isso, quando Jesus entrava na cidade, saiu um velório da cidade. E quando aquela mulher deparou com Jesus Cristo, quando aquela mulher deparou com Jesus, encontrou Jesus, Jesus trouxe vida para o filho dela. Então o primeiro passo é Jesus entrar. Agora vamos para o segundo, diz para o seu irmão, o segundo passo. Diz para o irmão, o segundo passo, você precisa aproximar. Diz para o seu irmão, você precisa aproximar. Tem pessoas que querem receber milagre, mas não querem aproximar de Jesus. Sem aproximação não tem milagre. Sem aproximação não tem como ser curado. Para você ser curado, para você receber algo da parte de Deus, você precisa aproximar de Jesus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, a Bíblia diz que o centurião aproximou-se de Jesus. O centurião foi até Jesus. O centurião foi até o mestre. Ele aproximou do mestre. E quando ele aproxima do mestre, o mestre então manifesta o seu poder. Ah, eu quero ser curado, mas não quer aproximação. A mulher, a Bíblia diz que a mulher sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia diz que
quando Jesus desceu, estava indo pelo caminho, essa mulher fez uma escolha de aproximar-se de Jesus. E a aproximação dela fez ela ficar curada. A aproximação dela fez o milagre acontecer. Quem aproxima de Jesus recebe milagre. Quem aproxima de Jesus é curado. Quem aproxima de Jesus é liberto. Assim a Bíblia diz que a aproximação faz milagres. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Jesus estava numa casa ensinando. E quando Jesus ensinava nessa casa, alguém diz na aldeia: Jesus está ensinando em uma casa. E nessa aldeia tinha um paralítico. E esse paralítico, a Bíblia vai dizer que ele preocupou em aproximar de Jesus, porque ele tinha convicção: quem aproxima de Jesus, o milagre acontece. E ele então, os amigos dele chegam até ele e dizem: olha amigo, Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, está na aldeia, ensinando a palavra. Então ele diz assim: é necessário, eu preciso ter uma aproximação com esse Jesus. E os amigos dizem assim: vou te levar até Jesus. 4 amigos, pega esse homem na esteira, na sua cama, e leva na casa onde Jesus estava. E chegando na casa, eles não pôde entrar, porque a casa estava cheia. Pela porta não entrava mais. Mas aquele homem entendeu que o milagre estava na aproximação de Jesus Cristo. Quer milagre? Aproxima de Jesus. Quer cura? Aproxima de Jesus. Quer que o sobrenatural aconteça? Aproxima-se de Jesus. A Bíblia diz que de repente, então, os amigos deste homem falou com ele: olha, não tem como nós entrar pela porta, porque quem está lá não quer sair. Pela janela não tem possibilidade nenhuma de entrar. Mas aquele homem, ele tinha um entendimento que a aproximação faz o milagre acontecer. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Quer milagre? Aproxima do mestre. Quer milagre? Chega mais perto do mestre. Quer milagre? Aproxima-se. E a Bíblia diz que esse centurião, quando Jesus foi entrando em Cafarnaum, quando Jesus entrou, ele logo aproximou-se de Jesus. Ele chegou próximo de Jesus, ele encostou em Jesus. Entenda uma coisa: para o milagre acontecer, temos que estar próximo de Jesus Cristo. Longe de Jesus não tem milagre, longe de Jesus não tem salvação, longe de Jesus não tem cura, longe de Jesus o milagre não acontece. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não tiver nele, nada podeis fazer. Jesus diz: eu sou a videira. Aquele que está em mim, aquele que está ligado em mim, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas tem que estar próximo, tem que estar ligado, tem que estar junto. Se não estiver junto, não tem milagre. Se não estiver próximo, juntinho, agarrado com Jesus, não tem milagres. A Bíblia diz que então esse centurião nos ensina: a primeira coisa, Jesus tem que entrar. Se Jesus está, tem possibilidade de milagre. Jesus estava, Jesus entrou, então ele aproximou-se de Jesus. E quando ele aproxima de Jesus, como esse homem paralítico, que chegou no culto, a casa estava cheia, ele poderia fazer como muitos fazem: hoje eu não tem nem lugar para sentar, hoje eu não vou ficar no culto não. A igreja está muito cheia, hoje eu não vou participar do culto. Ele ia voltar doente para casa. Tem pessoas voltando doente para casa, porque não quer aproximação com Jesus. Tem pessoas voltando do mesmo jeito para casa, porque não quer aproximar. Sem aproximação não tem milagres. Mas escute isso, amados. A Bíblia vai dizer que esse homem, eles pegam esse homem,
coloque esse homem, amarra esse homem na corda, tira o telhado ali da casa, e desce esse homem aos pés de Jesus. Esse homem aproxima do mestre, e quando ele aproxima do mestre, o mestre diz: perdoados estão os seus pecados, e ainda eu tenho mais coisa para lhe dar nesse culto, ainda eu tenho mais coisa para te oferecer, toma a tua cama e anda. Imediatamente ele levantou e andou. A proximidade do mestre fez o milagre acontecer. Entende isso? Então o primeiro passo, Jesus entra. O segundo passo, a aproximação. Então, pastor, porque quando tem aproximação tem milagre. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando, Bartimeu começou a gritar a Jesus, dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continua andando, e Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou entrar sobre Bartimeu aqui, porque o tempo não nos é pouco, mas para você entender. Quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. E Jesus poderia gritar da onde que ele estava: Bartimeu, seja curado. Não, Jesus disse assim: aproxima ele de mim, traga ele até mim, aproxima ele de mim. Pegaram o Bartimeu e levaram para próximo de Jesus, porque quem está próximo recebe milagre. Entenda isso nessa noite. A sua proximidade com os céus faz o milagre acontecer na sua vida. E a Bíblia diz então que quando ele aproxima-se de Jesus, então Jesus libera uma palavra de cura. A aproximação faz a glória de Deus se manifestar. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia aqui, que quando a pessoa aproxima, o milagre acontece. Jesus estava num lugar e uma mulher aproximou de Jesus e ficou à beira da mesa, aos pés de Jesus. E a aproximação dessa mulher fez Jesus curar, fez Jesus libertar, fez Jesus salvar. A sua aproximação com o mestre vai mudar a tua história, vai mudar a história da sua família. A sua aproximação com o mestre vai mudar toda a sua vida. Então observa bem, então primeiro passo, Jesus precisa entrar. O segundo passo, eu preciso aproximar. O terceiro passo, aleluia. O terceiro passo, eu preciso contar para Jesus. Eu preciso contar para Jesus. O terceiro passo, diga-se comigo, o terceiro passo, eu preciso contar para Jesus. Como assim, pastor? Explica melhor, vou te explicar. A Bíblia diz que quando Jesus entrou, o centurião foi até Jesus. E o centurião então contou para Jesus o que estava acontecendo. Você está contando para Jesus o que está acontecendo? Jesus sabe, pastor. Tem um tal de Jesus sabe onde que eu moro, Jesus sabe o que eu gosto de comer, Jesus sabe. Você tem que contar para Jesus o que você está precisando. Você tem que contar para Jesus o que você necessita. Você tem que contar para Jesus o que está acontecendo. Você precisa falar para Jesus. O centurião então ele conta para Jesus, ele diz: mestre, lá na minha casa, o meu servo está doente. É o meu servo, não é minha esposa, não é os meus filhos, é o meu servo que está doente. Tem pessoas que não querem contar para Jesus. Quando Jesus chama Bartimeu, escute isso.
Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que está acontecendo? Por que você está me gritando? Por que você está me chamando? Vamos conversar. Fala para mim. E Bartimeu disse: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Você tem que contar para Jesus. Não adianta você vir à igreja e dizer: ah, Deus, o Senhor sabe. Ah, o Senhor me conhece. Sim, Ele te conhece. Ele me conhece. Mas temos que contar para Ele o que está acontecendo. Temos que contar para Ele o que nós estamos precisando. Escute bem, a Bíblia vai dizer, como eu falei, que o homem, ele aproxima-se de Jesus. E ele diz: mestre, deixa eu te contar algo. Eu trouxe o meu filho, os seus discípulos não puderam ajudar. Mas eu vou te contar o que está acontecendo na vida do meu filho. Eu vou te contar a história do meu filho, mestre. Eu vou te contar o que está acontecendo com meu filho. Você, quando você ora para alguém, você diz o que está acontecendo? Ele disse: mestre, deixa eu te contar o que está acontecendo. O meu filho, ele tem uma doença. E essa doença dele está machucando ele. Porque quando a doença ataca Jesus, meu filho cai. E às vezes, está escrito na Bíblia, às vezes ele cai dentro da água, Jesus. E se a gente não estiver perto, ele morre afogado. E quando ele cai no fogo, Jesus, se a gente não estiver perto, ele queima. Aquele homem conta a história do seu filho para Jesus. E ele diz: Jesus, eu preciso do milagre. E Jesus disse: traga o menino até mim, porque hoje eu escutei a sua história, e hoje eu vou mudar ela. Então você tem que contar para Jesus o que está acontecendo. Você tem que falar para Jesus o que está acontecendo. Esse centurião, quando ele aproxima de Jesus, ele conta a história para Jesus, e ele vai dizer: Senhor, o meu criado já está em casa. E ele conta a história do criado dele, ele vai dizer: ele está em casa, ele está de cama, ele está paralítico, e sofrendo ainda de dores. Ele precisa. E Jesus, quando ouve a história, Jesus cura. Conta a sua história para Jesus hoje. Conta a sua vida para Jesus hoje. Fala para Jesus o que você precisa. Fala para Jesus o que você necessita. Quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou na casa de Pedro, quando Jesus entra na casa de Pedro, e tendo Jesus chegado na casa de Pedro, alguém aproxima-se de Jesus e fala com Jesus: Jesus, a sogra está doente. Ela está com muita febre.
E Jesus então cura ela. Conta para Jesus o que está acontecendo. Conta para Jesus aonde você precisa do milagre. Conta para Jesus aonde você precisa ser curado. E diz: Jesus, eu preciso ser curado na alma. Eu preciso ser curado na minha mente. Eu preciso ser curado do meu corpo físico. O meu corpo dói, Jesus. As minhas pernas dói. Fala para Jesus, conta para Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós aproximamos e conta para Jesus a história, as coisas mudam. A Bíblia diz que Jesus estava numa festa, Jesus foi convidado para uma festa. Jesus nem era o dono da festa. Mas alguém aproxima de Jesus e conta a história para Jesus e diz: mestre, o vinho acabou. Deixa eu te contar a história, mestre. Isso é vergonhoso. Não pode. A Bíblia diz que contaram a história para Jesus. Falaram para Jesus o que estava acontecendo na festa. E Jesus manifestou o seu poder. Fala para Jesus o que está acontecendo na sua vida. Fala para Jesus o que está acontecendo na sua casa. Fala para Jesus o que está acontecendo no seu casamento. Fala para Jesus. Fala com Jesus. E o milagre vai se manifestar. Amém, amados? Mas observa bem. Então vamos para o quarto passo. Confiar na sua palavra. O quarto passo é confiar na sua palavra. Quando o centurião, ele fala para Jesus Cristo, e Jesus então diz para ele: eu vou lá na sua casa, para curar o seu servo. O centurião logo diz: não, mestre, não precisa ir lá em casa. Basta somente uma palavra, porque eu confio na sua palavra, eu acredito na sua palavra. Se o Senhor falar, vai acontecer. Se o Senhor abrir a boca, o milagre acontece. Eu confio na sua palavra. E quem confia na palavra do Senhor é curado. Quem confia na palavra do Senhor é liberto. Quem confia na palavra do Senhor é salvo. Quem confia na palavra do Senhor tem milagre. Quem confia na palavra do Senhor, aleluia, é próspero. Então, ele me ensina que aqui o quarto passo. Eu preciso confiar na palavra de Deus. Quando eu confio na palavra de Deus, ele diz bem claro, Jesus falou com ele: eu vou até a sua casa, e vou curar o seu servo. Jesus se dispôs a ir com ele. Jesus se dispôs a andar com ele, ir com ele. E ele disse: não, mestre, eu confio na sua palavra. Eu acredito na sua palavra. E a sua palavra tem poder. A sua palavra tem autoridade. Mas escute isso. A confiança na palavra faz o milagre acontecer. Como assim, pastor? Vou te explicar melhor, você vai entender aqui. Você vai entender. A confiança faz o milagre acontecer. Eu estava falando aqui sobre o vinho que acabou. E quando Jesus foi fazer o milagre, a mãe de Jesus disse assim: fazei tudo o que ele falar. Pode confiar na palavra dele. Pode acreditar na palavra dele. E Jesus disse: traga as vasilhas com água.
Senhor, mas é água. Mas eu confio na sua palavra. Eu acredito na sua palavra. E o que era água se tornou vinho. Escute isso. Quando nós confiamos na palavra de Deus, o milagre acontece. A Bíblia diz que uma mulher aproxima do homem de Deus. E essa mulher, quando aproxima do homem de Deus, conta a sua história. Tem que contar a história. Se não contar a história, não tem milagre. A mulher aproxima-se do homem de Deus e conta a sua história. Eu já falei isso, que tem que contar a sua história. Ela diz: Senhor, o meu servo, o meu esposo era teu servo. E o meu esposo faleceu. E, infelizmente, deixou as dívidas. Ela conta a história. Como eu falei nessa mensagem, você tem que contar a sua história para Jesus. E o quarto passo, confiar na sua palavra. E o homem de Deus diz assim: mulher, o que você tem em casa? Ela conta. E o homem de Deus disse assim: pega o que você tem. Ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Pega o pouco de azeite que você tem. Vai até os seus vizinhos. Pede vasilhas, muitas vasilhas. Vai para a sua casa. Tranca a porta da sua casa. E depois que você trancar a porta da sua casa, pega o pouco de azeite que você tem. Pega o pouco de azeite que você tem. E começa a derramar nas vasilhas. Aquela mulher confiou na palavra. E quem confia na palavra recebe milagres. Quem confia na palavra recebe cura. Quem confia na palavra recebe poder. Quem confia na palavra, aleluia, o sobrenatural acontece. Então, esse centurião me mostra que eu tenho que confiar na palavra. Eu tenho que acreditar na palavra. Eu tenho que crer na palavra. Porque quando eu faço isso, a glória de Deus se manifesta. Vocês estão entendendo em nome de Jesus Cristo? Então a confiança na palavra é algo fundamental para o milagre acontecer. Eu vou, Senhor, porque eu creio na sua palavra. E a sua palavra me garante, maior o que está em mim do que está no mundo. A sua palavra me garante que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A sua palavra me garante que praga nenhum, mal nenhum vai chegar à minha tenda. Eu confio na sua palavra. Eu acredito na sua palavra. E quem acredita na palavra não é decepcionado. Deus tem uma palavra de cura nessa noite. Deus tem uma palavra de libertação nessa noite. Deus tem uma palavra de salvação nessa noite. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer então que, no versículo 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Apenas manda uma palavra. Apenas manda uma palavra. Assim aconteceu com Bartimeu. Quando Jesus abriu a boca, Bartimeu foi curado. Assim aconteceu com aquele paralítico. Quando Jesus abriu a boca, o paralítico foi curado. Assim aconteceu com aquele jovem. Quando Jesus abriu a boca, o jovem foi curado. Assim aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse: mulher, vai embora, porque hoje você vai embora curada. E ela foi curada, imediatamente cessou, parou a hemorragia. Quando Jesus abre a boca, o milagre acontece. Temos que confiar na sua palavra. O que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. O que Jesus falou, Ele vai realizar. Se Jesus te prometeu, glorifica ao Senhor, porque Ele vai cumprir as suas promessas. Então, confie, acredite, porque quando nós confiamos, o milagre acontece. Diz para o seu irmão assim: quando você confia,
o milagre acontece. Assim, amados, quando Jesus chega no tanque, quando Jesus aproxima daquele cego, mendigo, Jesus cospe no chão, faz um barro ali, e Jesus passa no olho do cego. E Jesus diz àquele cego: vai lá e lava no tanque. Aquele cego, ele acreditou naquela palavra, ele confiou naquela palavra, e ele disse: eu vou, porque quem falou é Jesus. Eu vou, porque quem determinou é Jesus. Foi Jesus que determinou a sua bênção, foi Jesus que determinou a sua cura, foi Jesus que determinou a salvação da sua casa, foi Jesus que determinou a libertação, foi Jesus que determinou. Escute isso, a Bíblia vai dizer que então ele vai lá para o tanque, e chegando no tanque, ele lava os olhos, e a Bíblia diz que então ele começou a ver, porque ele confiou na palavra. E a Bíblia diz que quando o centurião diz: mestre, não precisa o senhor ir lá em casa, basta simplesmente uma palavra. Se o senhor falar que ele vai ficar curado, ele vai ficar curado, Senhor. Se o senhor falar, está falado, e ninguém muda a sua palavra. A Bíblia vai dizer que então Jesus liberou a palavra e diz: vai, porque o teu servo vive. E ele foi, aleluia. E quando ele chegou, ele disse: que hora que foi? Foi tal hora. Ele disse: foi a hora que o mestre abriu a boca. Foi o mesmo momento que o mestre abriu a boca, foi o mesmo momento que Jesus falou. Entenda isso, quando Jesus fala, o sobrenatural acontece. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa falar em melhor no teu coração. Guarde essa palavra na sua vida, e nunca esqueça disso: os 4 passos para receber um milagre da parte de Deus.